Falando em Direito, com o Dr. Marcos Rassi. Agora são 15 horas mais 5 minutos, como toda sexta-feira acontece. Nesse horário nós temos encontro marcado com o Dr. Marcos Rassi. A chuva apertou lá fora, hein? Tá ouvindo aí? Essa é a chuva caindo forte aqui em Jaraguá do Sul, apesar da temperatura bem agradável e essa sensação de ar abafado, 23 graus e meio de temperatura. Falando desse quadro aqui no programa Alô Comunidade, todas as sextas-feiras, um espaço marcado para que você fique bem informado sobre N questões, principalmente essas de cunho previdenciário e tributário também, até porque o Dr. Marcos Rassi é especialista nessas áreas, né? Direito tributário e direito previdenciário. E na semana passada, doutor, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes. Nós falamos sobre a desaposentação e alguns ouvintes enviaram algumas perguntas para nós. Uma delas é a seguinte: o cidadão diz mais ou menos assim, que se ele perderá o benefício antigo caso venha aderir à desaposentação? Não, de maneira alguma. Na verdade, o que acontece? É uma troca. É um benefício antigo, vai ser substituído pelo novo com melhor valor. Então ele não perde nada. Outra pergunta: a desaposentação é um direito garantido? A construção dos nossos tribunais vem dizendo que vem consolidando a desaposentação, né? Mas a gente só vai ter uma definição, algo em definitivo agora no mês de março, que o STF deve julgar a desaposentação, deve colocar em pauta. Pois bem, hoje o assunto é pensão por morte, correto? Isso mesmo. O que consiste a pensão por morte? Como se denota do próprio nome, é uma pensão. O segurado paga o INSS e, quando falece, seus dependentes têm direito a receber essa pensão. E isso é regulamentado por uma lei de 1991. Quem exatamente tem esse direito? Quem são os dependentes? Os dependentes do segurado falecido são o cônjuge, o companheiro, o convivente, né? O filho menor de 21 anos, ou o filho inválido, os pais, o irmão menor de 21 anos, ou o irmão inválido. Bom, nós vivemos uma época em que as pessoas, hoje o regime de união entre as pessoas vem mudando muito, né? Nós estamos pensando na figura homem e mulher. Vale para os homossexuais também? É uma discussão, mas os homossexuais, né, eles são tão iguais quanto os heterossexuais perante a lei. Em tese, têm o mesmo direito. Certo. Quantas contribuições ao INSS é preciso ter feito, realizado? Quanto tem que ter contribuído para receber a pensão? Basta fazer uma contribuição, basta ele ter a qualidade de segurado. Não existe carência. O que é a carência? É como acontece no auxílio-doença. Tem que contribuir por 12 meses para ter direito ao auxílio-doença. Na pensão por morte isso não acontece. Contribuiu uma vez e faleceu, os dependentes têm direito a receber. Nós falamos há pouco sobre as pessoas, né, que têm o direito de receber essa pensão. Mas quais são as regras que determinam quem é dependente? Bom, o cônjuge, companheiro, filho menor de 21 anos ou inválido, gozam de dependência econômica presumida, né? Ou seja, não precisam comprovar através de documentos ou testemunhas que dependiam do falecido. Para a comprovação da qualidade de companheiro, é importante, apesar de não ser imprescindível, que eles tenham um contrato de convivência. Hoje em dia a gente vive tempos diferentes, então as pessoas, mesmo não casando, mas morando juntos, já têm se adequado a fazer contrato. Isso facilita muito a vida no caso da pensão por morte. Os dependentes das demais classes, né, pais, irmãos, menores de 21 anos, eles têm que comprovar essa dependência, né? O menor de 21 anos deve provar que não se emancipou, né, bastando apresentar a certidão de nascimento. A pessoa inválida precisa se submeter a uma perícia junto ao INSS. Bom, doutor, qual o tempo de convivência caracteriza uma união estável e aí se configura um dependente daquela pessoa? Muito se discutiu sobre isso, já se aplicava uma lei ou outra, mas o importante é que tenha o intuito de constituir família, né? Eles têm, mesmo que sejam homem, mulher ou homossexuais, que eles têm interesse de constituir família. Então não pode-se dizer que existe um prazo. Isso pode levar um ano, pode levar 6 meses. Mas eu digo o tempo de união deles, 1 ano, 2, ou a partir de 5 anos se configura uma união estável e aí... É essa legislação que primeiro veio em 96, dizia que só com 5 anos se configurava. Mas não há necessidade.
de ter um prazo estipulado. E caso o casal tenha se separado, divorciado? Se provada a dependência econômica, a pessoa que recebia a pensão, por exemplo, já a pensão alimentícia, e o segurado veio a falecer, isso já prova uma dependência econômica. Então ela passa a receber também. Independente de estarem ou não juntos? Independente. Basta provar. Tem que provar, né? Tem que provar a dependência econômica. Uma das provas, seria um início de prova, é provar que ela já recebia uma pensão alimentícia do marido ou da esposa. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da renúncia aos alimentos. Como que se dá isso? E o que isso implica? Bem, a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, desde que comprovada essa necessidade, como a gente falou antes. Mesmo que renunciou e vier uma superveniência precisar dessa ajuda, a pensão por morte pode ser deferida também. Qual é o valor da pensão, afinal? O valor da pensão por morte corresponde a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia, seja aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria especial ou por invalidez. Caso ele estivesse trabalhando na data do seu óbito, ou seja, estava na ativa, o valor da pensão por morte será de 100% da aposentadoria por invalidez a que teria direito se ele estivesse aposentado na data de seu falecimento. E esse valor da aposentadoria, doutor, ele é pago para cada um dos dependentes, uma família, uma pessoa, sei lá, que teve 5 ou 10 filhos, cada um recebe uma pensão? É dividido. No caso de 2 filhos, por exemplo, e a esposa recebe metade, o restante é dividido entre os filhos. À medida que os filhos vão ficando maiores de 21 anos, por exemplo, isso vai agregando para a ex-esposa. Para requerer a pensão, existe um prazo determinado? Bem, os nossos tribunais dizem que, principalmente o STJ, que a gente tem 5 anos para requerer isso. Mas existem algumas decisões dizendo que que esse prazo não precisa ser obedecido e que seria imprescritível. Jamais poderia se deixar de receber. Mas, pelo sim, pelo não, é importante que se faça isso em 5 anos. Existe uma questão que é bem interessante, que é a chamada morte presumida. A pessoa desaparece sem deixar vestígio, tenha sofrido uma catástrofe, o corpo não foi encontrado, e aí? Temos alguns casos, como na época das nossas enchentes aqui, se a pessoa some e desaparece, não se sabe se está vivo, se está morta, os familiares têm que pedir que o juiz declare a ausência dela. E daí, por consequência, pode ser pedida a pensão por morte. E a partir de que momento a pessoa pode fazer esse pedido? Logo após ter feito o atestado de óbito e tal? Como que é isso? A qualquer momento, né? Respeitado por garantia aqueles 5 anos. Então, se ela pedir dentro do mesmo mês, dentro dos 30 dias, ela vai receber a pensão desde o óbito. Se ela pedir depois dos 30 dias, vai receber desde o momento do requerimento administrativo. Ou seja, se ela pedir 60 dias ou 90 dias depois do falecimento, só a partir daí é que ela vai passar a receber a pensão por morte. É um benefício vitalício? É vitalício para os cônjuges ou os companheiros. E cessa com a morte destes, né? Para os filhos ou irmãos inválidos, poderá ser cessado com a recuperação da capacidade ou com a morte também. Né? E para os filhos ou irmãos que completarem 21 anos, será cessado. E se a mulher casar de novo, casar novamente? Não perde o benefício. E esse benefício, doutor, é só em relação do homem para com a mulher e os filhos, ou o inverso também da mulher para com o marido? Exatamente. E os filhos? É uma via de mão dupla. Tanto da mulher para com o homem, tanto do homem para com a mulher. E pode haver um acúmulo de pensões por morte? É uma questão interessante, né? Inicialmente, os planos de benefícios são regidos pela Lei 8.203 de 1991. E, na época, era permitido acumular 2 pensões por morte. Né? Mas se criou o que se chamou de síndrome da viúva negra. A viúva podia casar de novo e continuar recebendo. Já em 95, a legislação mudou e foi extinto. Então só se pode ter uma pensão por morte. E a pessoa pode se aposentar? Pode se aposentar. Mesmo recebendo benefício? Pode se aposentar. Porque a pensão por morte veio do quê? Da contribuição do falecido. Né? E ela vem garantir a subsistência do beneficiário. Se ele também estava trabalhando, ele pode se aposentar por tempo de contribuição, ou também por invalidez. E em que condições ou com quais benefícios a pensão por morte não pode ser acumulada?
No chamado LOAS, né, que é um benefício assistencial, a pensão mensal vitalícia do seringueiro, auxílio reclusão, e não pode ser acumulada depois de 95 com outra pensão por morte. Ressalvando que de 91 a 95 ela pode ser acumulada. Pode haver mudanças aí nesses critérios do pagamento da pensão por morte, né? O que está sendo discutido? É verdade. Nós temos aí dois principais projetos, né? Um que pretende com que os dependentes com mais de 21 anos, até 24 anos e que estejam estudando, possam receber a pensão por morte. Já é possível fazer o pedido de recebimento para os dependentes maiores de 21 anos que estejam estudando? É possível, a gente encontra algumas decisões nos nossos tribunais, mas o INSS não reconhece isso administrativamente. Ainda é muito cedo para se dizer se isso vai, se nós vamos conseguir fixar isso ou não. Doutor, e esse projeto do INSS, no que ele consiste? Bom, são algumas mudanças bem pontuais, né? A principal mudança consiste na redução do valor do benefício, em vez de 100% para 70%. E havendo filhos, a quantidade de filhos até chegar a 100%. Né? E também será implantado um período de carência, que é aquilo que eu tinha falado antes. Precisará de 12 meses para que se possa receber a pensão por morte. Não adianta contribuir só uma vez. Hoje não, hoje ainda estamos nessa situação. E os cônjuges com menos de 35 anos, eles vão receber por um tempo determinado a pensão por morte, porque, segundo essa legislação do INSS, eles estariam aptos ao mercado de trabalho. Né? E que a aposentadoria também, outra bem importante, não poderá ser acumulada com a pensão por morte. E se por acaso, se o beneficiário vier a casar, extingue a pensão por morte. Existe alguma ação de revisão para as pensões por morte, doutor? Existe. O que acontece? As pensões por morte muitas vezes são precedidas de auxílio-doença, acidentário, auxílio-doença, o próprio auxílio-doença. A diferença entre os dois é o seguinte: a pensão por morte, o beneficiário recebe 100% e no auxílio-doença 91%. O INSS, ele simplesmente paga 9% a mais. Quando, na verdade, a pessoa continua em auxílio-doença antes de receber a pensão por morte durante 1, 2 ou 3 anos. E isso deve ser computado em todo o período. E isso aconteceu no período de 99 a 2009, quando o INSS acabou fazendo, por força de uma ação civil pública, um ajuste de conduta com o Ministério Público. E esses benefícios, aliás, essas diferenças, ficaram ajustadas que seriam pagas até 2022 por conta da idade ou por conta do valor do benefício. A Justiça tem nos dito que, na verdade, a gente não precisa aguardar até 2022 para que receba isso. Nós temos conseguido algumas decisões no sentido de ver paga essa diferença em questão de 3, 4 meses. Aí a pessoa tem que optar se ela quer esperar para receber amigavelmente ou se vai ter que entrar na justiça para receber imediatamente esses valores. E de onde surgiu esse direito, hein? A aplicação não foi feita uma aplicação adequada do artigo 29, inciso 2º, artigo 5º da Lei 8.213. E os jurisconsultos têm visto essas diferenças, e então a gente acabou, os advogados acabam entrando na justiça e se verifica que realmente não houve uma aplicação correta da legislação. Algumas questões aqui para terminar o nosso quadro, falando em direito de hoje. Será que você já pode se aposentar? Como é que a pessoa vai saber, doutor? Já está na época de se aposentar? Como fazer? Quais os caminhos a seguir? Bom, como eu disse no programa passado, o importante é ter alguém de confiança para que você possa dirimir essas dúvidas, né? Para fazer a contagem do tempo de serviço, se é especial, se não é. Quem pode fazer isso é a pessoa que tenha conhecimento na área previdenciária, normalmente um advogado, ou ela pode se dirigir até o INSS também. Quais são as principais regras para a concessão da aposentadoria? O tempo, o tempo que a pessoa contribuiu, se é homem, se é mulher, se é especial, o tipo de empresa que trabalhava,
É um montante muito grande de variantes. Trabalho rural conta? Trabalho rural conta. Trabalho rural, o INSS normalmente não reconhece a partir dos 12, somente a partir dos 14, mas judicialmente o trabalho rural é visto desde os 12 anos. É importante documentos, né? Muito importante a documentação, né? No caso do trabalho rural, sindicato, crisma, batizado, normalmente constava nesses documentos se o pai era lavrador ou não, e a mãe também, né? INCRA, esse tipo de coisa. É uma documentação toda, juntando toda essa documentação, fica bem fácil da gente conseguir provar. Uma pergunta que é uma dúvida minha, doutor. Mudou hoje o limite de idade para se aposentar? Até então era 65 para os homens e 60 para as mulheres, né? Isso. E hoje? Existem vários projetos de lei mudando a idade, por conta, inclusive, da vida que o brasileiro tem levado, né? Nós tínhamos uma média de vida, há alguns anos atrás, de 62, 63 anos, hoje passa de 76 anos, né? Então, existem vários projetos para aumentar a idade, reduzir os valores, e isso logo deve acontecer. Ok, doutor Marcos Rassi, muito obrigado. Esse foi o nosso quadro Falando em Direito. E na próxima sexta-feira o assunto será? Aposentadorias. As pessoas podem já ir enviando as suas perguntas, né? Pode enviar já as perguntas. O e-mail é falandoemdireito@jaraguaeme.com.br. E na próxima sexta-feira tem mais um quadro Falando em Direito. Agora são 15h25. Falando em Direito. Apoio Rassi Advocacia e Consultoria.